Olá, começando mais um 2 no Pod. Hoje, sem a presença do meu parceiro, André Araújo. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Carneiro. E temos hoje 3 convidados especiais. Mas antes de começarmos o episódio, eu quero aqui falar sobre a Abelha Digital, que é o estúdio que a gente grava os episódios. Esse é o estúdio que patrocina o nosso podcast. Então, se você quer criar seu podcast, gravar suas aulas, se você quer criar seu conteúdo para as mídias sociais, você não tem uma opção melhor do que o Abelha Digital. Na descrição desse vídeo, a gente vai ter lá o Instagram do Abelha Digital. Então, se é o teu interesse criar conteúdo, como tudo isso aqui que eu falei, é só nos chamar no direct, que a gente tem toda a estrutura preparada para te atender. Então, agora, vamos direto ao que interessa, que é o episódio de hoje. Hoje nós temos 3 convidadas. Para quem não sabe, né, eu e o André, nós somos advogados em Portugal e advogados no Brasil. E hoje nós trouxemos aqui diretamente do Brasil, diretamente do Rio de Janeiro, as nossas 3 sócias. Né? Nós temos o escritório aqui em Portugal, em Lisboa e no Porto, e temos o escritório no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente atende Portugal e Brasil. Claro, outros países da Europa também, mas especialmente Brasil e Portugal. Então, quero começar hoje esse episódio. São 3 convidadas, mas eu quero começar hoje... Aliás, vou começar falando com a Carol. Carol, queria que você se apresentasse aí pra gente, falasse um pouco da tua carreira como advogada, falar um pouco da tua vida, enfim, como é que é a vida no Rio de Janeiro de advogada. Bom, então, meu nome é Caroline Lagrimante, sou formada... O único sobrenome europeu aqui, Lagrimante, o resto é tudo Silva. Enfim, vamos embora. Deixa eu fazer conta. Acho que é quase 15 anos. Não tinha nem carteira da OAB na altura, né? Era uma folha de papel, né? Também não exagero. Não, mas quase 15 anos. Passa rápido o tempo, né? E aí, enfim, já faço estágio, já fazia estágio há bastante tempo, depois me formei. Conheci Valéria primeiro, estava estagiando num lugar que, enfim, realmente não gostava. Fui desesperada procurar Valéria. Valéria, que tal abrirmos um escritório? Valéria sempre salvou. Depois a gente vai contar a história depois a da gente Valéria. chega nessa parte. Valéria sempre salvando. Pula essa parte. E aí, nesse meio tempo, Valéria também já conhecia há bastante tempo Michele. E aí, no fim das contas, unimos forças. E posso dizer que acho que independentemente de escritório e de negócios e tudo mais, nos tornamos grandes amigos. E acho que a gente é um time que... diria que é imbatível. Somos realmente as meninas super poderosas, porque uma completa a outra. Uma é muito boa numa coisa, a outra é muito boa na outra, e é isso aí, uma completa a outra e vamos que vamos. Então, e aí nessa brincadeira, a gente já está também há bastante tempo com o escritório. Há quanto tempo tem o escritório do Rio? Tá, vamos lá fazer conta de novo. Ajuda aí, Michele. 2016? Cara, tem quase 10 anos. 2016. 2016, 8 16 anos. oficialmente, né? Então 16 8 anos. oficialmente. 8 anos oficialmente, né? Isso. E lá se vão 8 anos. Já passamos por muita coisa maravilhosa, muita coisa boa. Já tivemos perrengues também, que fazem parte, enfim. E é isso aí. A gente sabe que no escritório de advocacia, normalmente, quando tem mais de uma pessoa, né? E normalmente tem, a gente sabe que cada uma dessas pessoas ela tem uma especialidade. Então, dentro do escritório, do nosso escritório, né, qual a tua especialidade? Quero que as pessoas saibam aí a tua especialidade. Só para as pessoas saberem, no direito é uma matéria muito longa, né? São muitas coisas, então não tem como você... eu sou muito bom em 10 coisas, não dá. Não dá para ser advogado de estudo, né? Não dá para ser esse estudo, exatamente. Então, assim, você tem que ser aí 2, 3, acho que mais do que isso pode até ser, mas assim, acho que o limite é por aí. Qual a tua especialidade dentro do escritório?
Direito de família e sucessões. Aí, só 2, tá vendo? Poderia ser até mais. Adoramos. Né? Adoramos um inventário gordinho. É muito bom, né? Ainda mais aquele que é bem rápido, né? Nunca é, né? Aqui em Portugal, por acaso, é bem diferente a questão do inventário. O André e eu, a gente está agora com um e que, assim, é muito mais simples. Simples de fazer lá a junção de tudo, né? Dos bens, enfim. Mas as brigas sempre acontecem. Nossa. E, enfim, pronto. É isso. Direito de família, assim, a parte, digamos que menos positiva, né? Realmente é uma carga emocional muito, muito grande. E é muito difícil de você conseguir separar um pouco, enfim, de você conseguir separar o que está acontecendo com o teu cliente, o problema com o cliente, tudo da sua vida. Às vezes a gente acaba misturando e né? É muito complicado não se envolver. Direito de família realmente é uma carga emocional bizarra, assim. E depois que a gente tem filho, acho que piora. Muito. Piora muito, porque a gente... Muito. Por mais que a gente não queira, a gente se coloca naquele lugar e é complicado. É isso. Mas é isso. E agora, a gente vai... Agora sim, vou pedir para a Valéria, mas antes de pedir para a Valéria se apresentar, eu preciso falar, né, Valéria? Tem jeito, né? Fala aí. Então, vamos lá. Valéria se formou comigo. Daqui da mesa tem a Valéria e a Michele, que a gente se formou junto. E não dá para contar todas as histórias. Não dá, né, Michele? É impossível contar. Também, nem pode, não, exatamente. Não, Senão a gente, se calhar a gente perde o nosso título de advogado. Se contar todas as histórias. Então, assim, a Valéria era considerada a CDF lá da turma, né, Valéria? Vocês é que falam. Não perdia. Ela não faltava. Nunca. Nunca. Não perdia matéria nunca. Ela estava sempre atenta a tudo. E por mais que a gente... Agora eu vou falar um pouco sério. Sim. Por mais que a gente tivesse a nossa vida e tal, corrida, como todos nós tínhamos, você sempre foi muito mais responsável do que a gente. Sempre estava ali atento e hoje, né, vendo o que vocês construíram e que eu acho que você, assim, acaba sendo um espelho para, pelo menos para mim, acho que para a Michele também, de uma pessoa correta. Eu acho que hoje você tá onde tá, né? O escritório consolidado. Nosso escritório no Rio de Janeiro é espetacular. Assim, sem puxar saco nem nada, mas é um escritório de ponta. Eu conheço alguns no Rio, né? Eu moro aqui, mas eu conheço alguns no Rio. E não fica nada a dever. Não estou dizendo só da estrutura, não. Que a estrutura... Eu nem digo nada que a estrutura é, espetacular, cara. Não tem nada... Estive lá agora e, assim, eu fiquei admirado. Comentei com todo mundo e fiquei admirado. Mas você não poderia ter se tornado profissional diferente do que você se tornou pela tua trajetória na faculdade. A gente perturbava muito, cara. Matéria, a gente pegava direto. E, assim, a Michele está aqui. A Michele também era igual. A Michele deu só... Eu às vezes, paro para pensar assim, cara, sabe aquela parceria que eu não consigo entender? Porque é um fio desencapado com um fio encapado e é uma coisa que não... Os opostos se atraem. Exatamente, não dá para entender, cara. E assim, quando a Michele falou, tô trabalhando com a Valéria, eu falei, cara, tipo, inimaginável. O mundo virou de perna pro alto. O mundo virou de perna pro alto. Então, assim, você, cara, foi um exemplo pra gente. E começou a faculdade também tarde, né? Como a gente começou. Mas, se tornou uma excelente profissional. E a gente ainda continua aprendendo muito com você. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória. Não precisa falar daquelas partes que a gente pedia as cópias a você. Pode deixar. Tá? Pode pular essa parte. Nunca colamos de você na prova. Absolutamente. Absolutamente. Eu não. Imagina. Dela não, né? Não colava. Eu tenho medo. Não tinha coragem de colar. Colavam de mim. E eu tinha medo quando colavam de mim. Valéria, a gente usava o telefone. A gente usava o telefone. Cara, era aí. Não, olha só, pera, antes de você falar, eu vou contar aqui. Roberto. Não vou falar da matéria, então tem vários Robertos. Sabe quem é? Sei, claro, sei. Certa vez, escuta essa aqui, Larissa, pra você aprender. Não aprende, não. Certa vez, prova começou. Não sei se tu lembra disso. Roberto fez, sabe o quê? Apagou a luz da sala. Edu, apagou a luz da sala.
Muita gente com o telemóvel ligado, ele foi em todo mundo, todas as pessoas com o telemóvel, não, celular. Com o celular ligado. Ele foi lá, apagou a luz, ele era muito louco, né? Sim. Ele era muito louco. Ele era. Mas, ele enfim, dava mais incertas. cara, as incertas dele, ele era muito engraçado. Eu tenho muitas histórias dele. Mas, enfim, falar nisso, Suejane é advogada aqui. Suejane é Suejane- boa lembrança. Nota mil. Suejane Nicásio, se Direito você, civil. em algum momento, assistir esse episódio, eu quero te dizer que nenhuma professora de Direito Civil, não sei se vocês concordam, Concordo. foi tão boa, tão excelente quanto você. Então, eu vou te mandar um pedaço desse vídeo, mas não por isso, mas você sempre foi uma excelente professora. E aí, Valéria, eu queria que você me contasse um pouco da tua trajetória, como Citei que... ela ontem, tá? Hã? Só pra ficar registrado. Citei ela ontem. Citou? Num caso concreto nosso. É verdade. Verdade. E lembram? Verdade. Ontem Sim. eu citei ela. Pô, ela é muito boa, cara. Eu assim, até me admirei quando ela mora em Braga. Quando ela resolveu vir pra cá, porque... Nossa, sempre foi espetacular e era Sim. direito civil 1, 2, 3, 4, 5. Ela mandava... Graças a Deus, né? Mandava bem Aprendemos tudo. de Mandava verdade, bem tudo. Então, eu queria que você... Sucessões. Impossível não lembrar disso já. Pô, impossível, cara. Impossível. E tem as bombas que a gente pegou, né? As bombinhas também foram boas, né? As bombinhas, enfim. Nossa. Muitas. Muitas bombas. Bomba, literalmente falando, né? Pode falar. O microfone dela, chega um pouquinho pra frente, o microfone. Chega um pouquinho pra frente o microfone. Isso. Olha a água. Carol, você também. Pode chegar um pouco mais pra frente o microfone pra você. Isso. Então, Valéria, eu queria que você falasse primeiro, assim, como que surgiu a tua ideia. Eu já sei mais ou menos que você trabalhava no escritório de advocacia. Sim. E como que começou, acho que foi daí que você se interessou pelo direito e que hoje, como eu falei aqui, cara, dá show o direito. Então, minha trajetória é um pouco longa, né? Porque de vocês eu com certeza sou a mais velha. E é isso. Eu comecei a me apaixonar pelo direito aos 17 anos, quando eu entrei no escritório do professor Ulderico, um grande mestre do direito, jurista, autor de vários livros de direito. Citado. E dali para frente, muito citado no tribunais. STJ, no STF. Ulderico Pires dos Ulderico Santos. Pires dos Santos, grande Caraca. mestre, um pai para mim. E dali eu me apaixonei, comecei a me apaixonar pelo direito. Fui fazer realmente faculdade muito tempo depois, né? Porque é aquilo, a gente começa a trabalhar, começa a colocar engrenagem na vida, essa coisa toda. Dali entrei para a faculdade, já com uma boa bagagem de direito, que ele era professor de Direito Civil e Processo Civil. E ali era o meu foco, Direito Civil, Processo Civil, sempre fui muito bem nessas matérias, né? Conheci você e Michele na faculdade, né? Melhor época da sua vida. A gente fez diferença, a gente fez a diferença. verdade, verdade. A gente oxigenou, entendeu, Michele? É. Tava muito Caxias, cara, aquela coisa muito... Sim, A sim, gente sim. meio que certeza. descabelou o palhaço ali, né? Vocês são demais. Enfim. Aí, Ela não vive sem a gente, não vive. Não vive. Pois é. Conheci vocês, né? Dei seguimento em pós-graduação e dali para frente, né? Comecei a fazer outras coisas, né? Pós-graduação, Michele também me acompanhando na pós-graduação. Nem sabia. Porque é igual a carrapato, não me Descobrimos. larga de jeito nenhum. A Carol Mas já foi conhecia. combinado Não. após? Não. Na Nada verdade, eu nem me combinado. matriculei na pós, né? A mas- faculdade me matriculou do nada. Eu recebi e-mails, estava num grupo de WhatsApp. Falei, o que está acontecendo? Aí, quando eu vi, tinha a Valéria, né? Na lista Aí tu de foi lá? e-mails e no WhatsApp. Eu fui, Valéria, vem cá, mas que você tô faz? sabendo isso aqui. Me ligou. Eu no metrô, saindo da aula, já estava na aula, me ligou. Porque as aulas tinham começado, né? E eu não tinha entendido nada. Aquele grupo ali. Valéria, por acaso você está fazendo uma pós-graduação? Direito Civil, Processo Civil? Tô. Pode pegar ele. Na boa? Temos um convidado especial aí. Um convidado. O Davi. Mas enfim. E aí, eu falei, Valéria, você está fazendo? Tô, por quê? Não, porque assim, eu não me matriculei não, mas Recebi acredito que eu estou matriculada, porque eu recebi aqui e-mails, recebi aqui o WhatsApp, aqui um grupo, aí falando, na faculdade, né? Tô sabendo aqui, não, você é matriculada. Eu falei, olha, eu não estava não, porque eu não me matriculei. Mas agora eu quero fazer, né? Como é que eu faço aqui para de fato fazer, né? Frequentar. E aí comecei a fazer a faculdade. Perdi 2 aulas ou 3 aulas. Três aulas.
E foi dali que surgiu, da pós-graduação, que surgiu a ideia de fazer a parceria com ela, né, com a Michele, porque eu já trabalhava essa coisa toda, já estava dentro do escritório, mas já estava começando a seguir a minha própria carreira, né, como advogada mesmo. E aí veio a Caroline, que eu já conhecia do próprio escritório onde eu trabalhava, que ela estagiou lá, Estagiei muito tempo lá. se formou, continuou sendo advogada no escritório e resolvemos unir forças e estamos aí. É incrível, né? Porque É, Deus, e a Deus faz as gente coisas. acredita, Eu a gente direciono conversa, tudo a Deus. exatamente. Primeiramente a Deus, porque Porque, se não fosse ele, Não, Que a nada Michele- acontece por acaso. que probabilidade A Mich- é, seria essa? A Michele foi matriculada, entre aspas, por alguém, Sim, e que alguém, a Errou. gente já sabe que alguém que errou, mas acertou, exatamente. né? E acabou Mas te é. reencontrando. E que, mais engraçado que a gente falou brincando aqui, mas é real. A gente tinha a gente não é comportamento, mas a gente tinha uma maneira de fazer ser as coisas e na de faculdade, agir, de é. agir, que não era errado, mas era tipo assim, era bem diferente de você. Muito Não que a diferente gente de não mim. levasse a sério, Sim. porque cada um tinha as suas necessidades. Vocês lembram que Sim. uma altura eu trabalhava à noite Sim. e depois ia para a faculdade de manhã e realmente tinha dias que eu não conseguia. E as coisas... Engraçado, né? Porque ela caiu numa pós-graduação de paraquedas e hoje a gente está aqui juntos, né? Trabalhando todo mundo junto. Todo mundo Enfim, junto, exatamente. não dá, Pode, não dá né? para entender, mas dá para entender. Dá para entender. É isso. Tudo tem um propósito. Pois é. E agora, minha parceira das colas. Ah, não, ela não colava, desculpa. Não. É verdade. Não. Eu Eu Não, não eu- conseguia passar e nem colar. Eu não colava também não, mas... Nossa, eu lembro uma vez que não pode citar nome, né? A gente não pode citar Não, nome. é. Só Eu a lembro uma primeira. vez que um pegou minha prova, trocou, botou a dele e falou, faz a minha. E eu, meu Deus, aula do Lombowski. Caraca. Falei, o gente que eu boa vou demais. fazer se ele me pegar aqui? E Gente eu boa tremia demais. pra fazer a prova, porque ele distribuía, lembra, provas diferentes? Com Distribui perguntas diferente. diferentes. Cara, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu fiz. E na hora de trocar, que a sala já estava vazia? Pra pegar minha prova feita de volta e devolver a dele. Tinha que ter eu não vou contar quem Não, foi. você tinha que ter um macete. Fala assim, me dá aqui que eu entrego a tua também. Entrega os dois juntos. Não, Entendeu? não consigo. Fiquei nervosa, não. Eu não conseguia colar. Porque... Pô, e tinha aquele esquema, né? De a pessoa atrás, aí tu chegava pro lado assim... Não, isso sim, isso eu Coçava o- fazia. Isso eu coçava o pé fazia. assim, ó. Deixava a minha Vai, prova vai logo, vai lá, logo. chegava pro ladinho, aí chegava mais pra cá, pro outro, mas... Daniela Rizon também era muito boa, cara. Estudava muito também. Sim, Coitada. Daniela Rizon Assim, era maravilhosa. os CDFs sofriam, a verdade era essa. Sofríamos mesmo. Porque eram muito assediados. Se fosse hoje, assim, a gente até pagaria. Se a gente mudasse de Mas- lugar, ficava uma briga. Não, senta aqui, senta Pô, aqui. cara, senta isso é- aqui. Esse lugar aqui não senta, não. Esse lugar é da Lembra o Valéria. lugar da Valéria? Lembra disso? A gente chegava na sala e já tinha lá o pessoal que queria ficar em volta da Valéria. Pô, ficava, cara, cercava assim, cara. Cercava. Cercava, Valéria. E a Valéria, cara, eu lembro, não sei quem foi, Valéria. Valéria Mas sentava lá na frente, lembra? Não dá. Ela fazia assim, tipo, Valéria Você sentava na ri, né? frente. Você Valéria ri, sentava na você frente, ri. no máximo no meio. Eu era do fundão. Eu ficava na patotinha do fundão. pô, e era. Mas e aí era- na hora da e aula, era nítido, ninguém na hora podia da falar prova, nada, que eu não E gostava. era, não. e era nítido, na hora da prova, quase agarrava a Valéria assim, não sai agora não terminei ainda. Mas então, Michele, conta aí, a gente se formou junto, fala o ano, porque até hoje eu não sei. Ih, gente, cadê a calculadora? Tem que contar? Conta no dedo aí. Precisa contar mesmo. Jura? Tu lembra? O quê? 2013. Nos formamos em 2013 e colamos grau em 2014. Porque não cola grau no mesmo ano, lembra? Colamos grau em março de 2014. Eu tinha 8 anos quando tu recebeu o negócio. Tu tinha 8? Então, peraí, há 10 anos. O meu foi 2000... É, isso mesmo. 10 anos. Gente, 10 anos, socorro. 10 anos. Então, Michele, se apresenta aí pra gente, conhecer um pouco da tua história. Vamos lá. Eu sou a Michele Moura, advogada, como dito, né, há 10 anos, formada, muito embora eu ainda seja uma adolescente. Ninguém hoje nem em te dia... responde quando tu fala isso. Ninguém nem reclama mais, sabe? Claro, porque vocês sabem. Uhum. Eu sou a mais nova da mesa. Poucos meses. Mas Poucos no da meses. mesa, mas no da mesa, Eu Eu Davi. acho que é o Davi, Deixa só para eu. constar. É.
E hoje em dia eu atuo no ramo, né, do direito tributário, do direito administrativo. Tu fez a prova da ordem na tributária, né? Fiz. PB. Só tinha eu e mais um na PB? sala. Era o PB? Fez com PB? Fiz com PB. Também fiz. Fiz PB me PB. salvou. Você fez tributário também? Tributário. Então, PB, quando vier em Portugal, participar aqui no podcast com a gente. isso aí. Marcar. Faixa preta, lembra? Tá com a pós aqui, ele. Tá com a pós aqui? Uhum. Não sabia. Ele era professor de tributário do curso que eu fiz, que na Fórum. época da UAB, Fórum. eu fiz o... Não, eu fiz o... Que curso que eu fiz? Não sei. Antes do Eu acho fórum. que eu fiz o Fraga, Fraga. que é antigo, nem sei se ainda existe, Uhum. nem sei Nem mesmo. Mas eu cheguei a assistir aula com ele no Mas como é que tu é a mais nova da gente se tu tá formada há 22 anos? Pô, 22 anos, caraca, já tá aumentando o negócio. Ai, ai. Cara de pau. Olha. Né? Fala. Tributário. Tributário administrativo. Eu, na verdade, eu me matriculei para fazer direito. Fiz 6 meses, fiz um período, né? Uhum. E não era para eu ser da turma de vocês. Porém, aí eu resolvi fazer a faculdade de... Gente, como é o nome? Assistente social. Fiz um período... Eita. Fiz um período de assistente social. Odiei. Odiei e voltei pro direito. Quando eu voltei, eu fui, felizmente, ou não, fazer faculdade com vocês. E aí, por isso que eu fui da mesma turma que vocês. Porque, na verdade, se eu não tivesse saído para fazer um período, né, de outro curso, eu não teria sido na mesma turma que vocês, não teria me formado com vocês. Saí, né, influência muito, assim, de família e tudo mais, de uma tia minha. E tentei, odiei e voltei. E, assim, graças a Deus que eu voltei, porque eu tenho certeza que eu nasci para ser advogada. É meu jeito, sempre foi meu jeito. Mas o que eu posso falar? Não, assim, ter certeza, cara, assim, é um pouco complicado, porque a tua sorte é a Valéria, mas tudo bem. Esqueci de perguntar aqui, Valéria, a tua área de atuação no nosso escritório, qual é? Acredite se quiser. Previdenciário e trabalhista. Oi. Muito Pois é. embora sempre tenha sido uma apaixonada por direito civil e processo civil. Pois é mesmo. Era apaixonada por direito civil. Fiz processo a minha civil. prova de direito civil. Cara, assim, a pessoa que faz a prova da ordem, direito civil, cara, tem duas opções. Ou não é normal ou é muito boa. O normal eu nunca fui, né? Quem é normal nessa vida, Normal. né? Pois Vamos, é. vamos lá. Quem Mas- é Ser normal? advogado já não é normal. É. Mas falam isso para quem faz direito tributário até hoje, né? Muito Cara, embora você tenha feito, eu tenha feito, É. a gente Não, ame direito não, tributário, então, exatamente. normalmente as pessoas odeiam. Então, esse é o problema, porque eu não posso usar isso como referência, porque, cara, eu fiz tributário, então eu não sou uma É referência. isso, não somos. Eu e você não, somos. E eu descobri aqui que eu gosto nada, zero, de tribunal, do tal do contencioso. Eu odeio, né? Apesar de ser advogado e deveria, pelo menos, ter uma simpatia. Gente, aqui é vida real, tá? Então, ali a Larissa está cuidando ali do Davi. É, meu filho de quase 2 anos que tá na fase da adolescência. E a Larissa, daqui a pouco ela vai aparecer aqui, mas ela é nossa assistente lá no escritório do Rio e é responsável por toda a parte da transição aí Portugal-Brasil. Então, como eu não sou referência, né, nessa parte, enfim, mas realmente, você adorava direito civil e processo e foi pro previdenciário. Inclusive... É trabalhista. E trabalhista. Inclusive, a gente... uma coisa que depois a Michelle vai continuar o dela, mas... nosso escritório, como eu falei, a gente tem muita gente... muito português que vive no Brasil Sim. e muito brasileiro que vive aqui. E que há demandas dos dois lados. Por isso que a gente decidiu unir forças, né, juntar os 3 escritórios, na verdade, que a gente tem Lisboa, Porto
e Rio de Janeiro. E aqui, como no Brasil, a gente consegue atuar em todo Portugal, em todo o Brasil, enfim. Isso aí nos associamos para dar o melhor serviço possível para os clientes Exatamente. em diversos ramos. Porque a gente estava perdendo ambos, né? A gente estava separado, a gente estava perdendo serviço aqui e perdendo serviço lá. Isso. Então, hoje, e se tratando de Brasil e Portugal, não há nada que a gente não consiga atender. Hoje a gente atende tudo. Não sendo X-tudo, Exatamente. pois não cada um sendo dentro da X-tudo. sua Exatamente. área. E Isso assim, e como somos no total de 5, né? A gente consegue abraçar praticamente todas as áreas. O que a gente não abraçar, a gente certamente tem gente que trabalha com a gente, Isso. mas os escritórios são esses 3. Michele, a mesma pergunta que eu fiz para Valéria, você já introduziu aí, que você começou fez 6 meses de direito, depois foi para assistente social, depois voltou para o direito. Essa parte do tributário aí, como que você se interessou? Foi por acaso? Eu vou falar por mim, eu gostei de tributário quando eu fiz a prova da ordem, porque é muito legal assim você ter essas curiosidades de impostos e, enfim, tudo isso. Eu nunca gostei de matemática, odeio, mas nem tem muita coisa a ver com tributário, matemática, mas na minha cabeça era isso. Tinha essa relação. E como que você se interessou assim pelo tributário? Você fez a prova, mas por que você manteve o interesse? Ou se você só teve interesse na altura da prova e, ao mesmo tempo, em seguida, você continuou mantendo esse interesse que você gostou da matéria? Vamos lá. Eu, inicialmente, odiava direito tributário por conta, né, assim, da faculdade mesmo, e vocês sabem exatamente, né, não preciso comentar o motivo, né, assim, não foi, assim, como é que eu vou dizer assim, não foi uma boa experiência na faculdade, inicialmente, né, Foi a única matéria que eu reprovei. A gente tem tributário 1, tributário 2, tributário 3, e em determinado momento, vocês chegaram a fazer tributário com a professora Mônica? Então, Salvação foi a salvação, foi isso. da faculdade. Quando a professora Mônica, né, começou a dar aula de direito tributário, eu comecei a enxergar o direito tributário com Substituiu o militar, né? Substituiu, isso aí. Comecei a enxergar o direito tributário com outros olhos, comecei a compreender aquilo ali e ver que não era, assim, tão terrível quanto eu achava, sabe? Não era aquela complexidade toda. Para mim, ficava muito claro. E quando eu fiz Porque, na verdade, nós nos matriculamos antes, né? Da gente se formar para fazer a prova da OAB. Sim. Passamos na primeira fase sem fazer um cursinho, despretensiosamente. Nossa, passamos. E agora, a segunda fase? E aí corre para fazer, né? Se matricular no cursinho para fazer a segunda fase, que era específica. Me matriculei em tributário, que não era comum. E aí eu fui fazer o curso no fórum. Fiz com o PB, que é o professor Pedro Barreto. E, assim, ele é muito bom, né? Dando aula de direito tributário. E eu me apaixonei ali por direito tributário. E vim me especializando e continuei. Aquilo ali foi... E chegava, assim, no escritório, clientes achando que estavam ali para qualquer outro ramo, entendeu? Do direito. Mas, na verdade, era direito tributário. E eu enxergava, nossa, direito tributário. Ai, não. Que ótimo, vou pegar isso aqui para fazer. E fui me especializando, me apaixonei e não quero deixar, não troco por outro ramo do direito. Direito administrativo. Na minha cabeça veio, assim, meio que vem junto, sabe? Acompanha muito o direito tributário e o direito administrativo, porque é muita coisa que você faz ali administrativamente. Nós temos muitos clientes que são funcionários públicos, né? De Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, militares. Então, assim, tudo isso é direito administrativo, que também, assim, eu entendo, não sei explicar, tem coisa que é bom, né? Me apaixonei, também fui me especializando
O direito administrativo também não tem tribunal, praticamente. Né? Não, é a melhor parte Pois é. do meu ramo, né, do direito, que é tributário administrativo, é isso. É. Não tem audiência, não tem tribunal. O que você vai fazer no tribunal é despachar. Você faz muita coisa, você resolve administrativamente. Uhum. O que não dá, você entra com ação e assim, você vai em fórum mais para despachar nos processos, É. conversar com o juiz e tudo mais. Mas não tem aquilo de audiência, data de audiência. Quando eu comecei aqui, advogar aqui, eu não queria, né? Eu não queria advogar, na verdade eu tinha deixado de lado, mas as coisas foram acontecendo, foi tudo levando para esse lado do direito de novo. A primeira preocupação minha é exatamente essa questão do tribunal. Ah, por quê? Porque eu tenho um problema com litígio. Assim, de chegar para a pessoa, porque, como você falou da família, eu tento me colocar no lugar da pessoa. Às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa naquele momento, a gente é suscetível de erro e a Raquel falou assim, pô, tu assiste um filme e tu fica mal. Só para fazer só um contexto aqui. Na pandemia, teve um filme indiano chamado... Cara, não vou lembrar do nome. É um nome estranho, mas era um filme que o garoto tinha dislexia. E ele não conseguia... Ninguém conseguia identificar. E um professor identificou, porque o professor também tinha dislexia. E as coisas de Deus levaram ele para esse professor. E um dia o professor chamou o pai, ele tem dislexia. E foi aí que curou o garoto. E quando terminou o filme, pô, meu filho pequeno, a gente numa pandemia, eu chorei muito. Mas a Raquel falou, Gustavo, nunca vi você assim. Eu esqueci, não sei se o Eduardo lembra disso, esqueci o nome do filme. Não lembro do filme, mas eu lembro disso. Lembra disso, né? E a Raquel falou, cara, eu falei, cara, eu não consigo, porque era um garoto que sofreu horrores porque desconhecimento dos pais, ele tinha dislexia, e só um professor que tinha dislexia falou, cara, ele é dislexo, eu vou cuidar dele. E foi aí mais ou menos. Então, eu não queria me envolver com essa parte de tribunal, nunca quis. E vim para cá, e aqui você tem a parte de imigração, que é muito forte. Nós temos aqui hoje, se eu não estou em erro, uma faixa de 1 milhão de brasileiros que vivem em Portugal, numa população de quase 11 milhões. Eu acho que é isso. Isso eu estou a dizer de regular e irregular, porque tem quase a mesma quantidade de irregulares ou irregularização com os regulares, né? E temos as pessoas também que são portuguesas e vivem aqui, são portuguesas e são imigrantes. Na verdade, não é porque eu já tenho direito à nacionalidade portuguesa, eu vou sair do imigrante. O nome do filme é Como Estrelas na Terra, Aqui, no Brasil. no Brasil. Mas aqui tinha outro nome, aqui era o nome indiano. Aqui era... Tarenha Zamen Par. É isso aí. É isso aí. Se vocês não viram esse filme, vejam. É muito legal. É muito, assim, pra gente, é muito espetacular. Então, só um minuto. Quem fez a participação especial aí foi o Silvio, que é o marido da Michelle. Tá? É isso. Fez a participação, deu ajuda aí, deu suporte. Então, eu não quis. Então, eu vim para cá, comecei a trabalhar na imigração, trabalhei na pastelaria, que é padaria. E na pastelaria eu comecei a angariar indiretamente clientes de imigração, porque eu passei pelo processo, eu vim para cá irregular, né? E passei pelo processo. E aí as coisas foram me levando. E aqui a parte de imigração, dentro do direito, na minha opinião, é o mais forte, né? Você tem um público muito maior do que qualquer outra área. Qualquer outra área. Você pode botar civil, tributo, pode botar, não há problema. Mas não existe hoje uma demanda tão grande quanto a imigração. E por eu ter passado por isso, a gente acaba levando isso para o trabalho e levamos isso para o trabalho. Mas eu nunca quis fazer tribunal e aqui acabou por acontecer de eu unir o que eu não querer fazer tribunal e uma coisa muito forte de imigração. Então, foi por isso que eu acabei ficando aqui. Talvez se eu tivesse Depois eu vim a pensar quantos imigrantes nós temos no Brasil também. E a gente nunca falou
na faculdade de Direito de Imigração. Falamos? Nunca. Era direito internacional Mas nunca, exatamente. genérico. Nunca falamos de imigração. Não. Não. E é uma área que hoje, talvez, eu não conheço nenhum advogado de imigração brasileiro. Brasileiro, eu não conheço. Também não. Mas assim, posso até estar dando um spoiler, mas talvez seja um nicho. Porque tem muitos portugueses que vivem lá e buscam a legalização. A gente estava contando aqui antes, nos bastidores, do cliente que eu te falei que ela queria a residência lá. E eu não conseguia ninguém, porque como tem... se eu não estou em erro, tem 350 mil portugueses que moram no Brasil. Algo assim. Acho que deve ser até mais nesse momento. Mas a gente acaba não tendo essa visão, porque a gente, na faculdade, a gente tem Direito Internacional 1 e 2, né? 1 e 2. E dois. Isso. 1 e 2. E o nosso foi ótimo, né? Nosso, E direito o nosso... internacional. Exatamente, foi uma maravilha. Então, Só não foi mais trágico, porque Caro. alguém salvou o barco à deriva. pois é. E a gente também nunca imaginou... Exatamente. E a gente nunca imaginou de mudar de país, nunca imaginou em ter um escritório nos 2 países, e a gente não se dedicou a isso. Exatamente. Mas hoje... Mas hoje, Graças a Deus, nós temos essa possibilidade. agora já falando, né, da sua área do direito. Então, hoje nós temos essa possibilidade, graças a Deus, e nos reencontramos aqui novamente, e agora somos sócios. Vocês já vieram aqui na Europa várias vezes, agora eu vou fazer uma pergunta para a Carol e depois ela passa para os outros. A Carol, por acaso, está enfrentando, né, Casa de Ferreira Espeto de Pau. Ela está fazendo a nacionalidade dela portuguesa. E acho que ela pode muito bem expressar a dificuldade que é, mesmo sendo advogada, que ela mesmo tem para a nacionalidade dela, que não é a nacionalidade igual a minha. A minha nacionalidade é por tempo de residência. Mas a tua, né, Carol, é pelo marido, e o Sim. filho dela já tem. Sim. Então você já experimentou aqui, tem experimentado a burocracia que é para pedir a nacionalidade portuguesa. Como você está Sim. e como você mora no Brasil, eu acho que é um bom exemplo para que as pessoas que estão no Brasil, que queiram a nacionalidade portuguesa, elas saibam que a dificuldade que é. Que muita gente fala, eu fiz sozinho, eu fiz não sei o quê, e você hoje enfrenta essa dificuldade. Queria que você, de um olhar de advogada, o que você entende? Porque, assim, você tem direito. Na teoria, seria uma coisa fácil. Sim. E que você está enfrentando e que não é fácil. Sim. O meu processo já vai fazer aí 2 anos. Tá demorando pra caramba. E, assim, verdade seja dita... E você preenche os requisitos, não é uma Sim. coisa de investigação. Você já Sim. preencheu todos os requisitos. Sim. A minha sogra tirou... Minha sogra é filha de português, então tirou a dela. Depois o meu marido tirou a nacionalidade dele, meu cunhado também. A do meu filho até que foi rápido. foi rápida. Normalmente menores Que é menor. é rápido. Então a dele realmente foi rápida, agora a minha estou aí penando para sair, enfim, pelo menos a última vez que verifiquei, acho que não saímos nem do... Porque são, sei lá, são para você acompanhar no site, né, para ver como é que tá e tudo, sei lá, são uns 10 passos, acho que ainda estava no primeiro. Isso é importante as pessoas saberem disso também, porque essa questão do tempo, né, aqui é tudo muito burocrático. Então, a gente tem diversas experiências aqui com relação a essa questão, e até por conta da burocracia, porque aqui nós temos uma máxima que é eu não estou nenhum absurdo que eu estou dizendo. A gente, dentro do mesmo órgão, e às vezes a gente chama na mesma delegação, no mesmo atendimento, tem 3 funcionários que têm 3 entendimentos diferentes, um ao lado do outro. Então, não é uma coisa fácil. Um exemplo aqui, um case aqui bem recente, foi que eu fiz uma cliente que ela tinha 25 anos de residência legal em Portugal. 25 anos. Pela regra, são 5 anos de residência legal. Regra geral, tá? Tem umas regras, assim,
Aí, fora isso, mas a regra geral são 5 anos de residência legal. E ela tinha 25. E o órgão, que é um dos órgãos que dá um dos pareceres, que é um órgão que dá um dos pareceres para a pessoa ter nacionalidade, alegou que ela não tinha o tempo, ela não preencheu o quesito tempo para ter direito à nacionalidade. E aí... Sendo que ela preenchia 3 vezes o tempo. 5 vezes, que ela tinha 5 25 vezes. anos. 25. 25 anos. Então, foi aí que eu tive que me deslocar até lá, até o departamento, e explicar, olha, ela não tem direito, ela não tem realmente 5 anos de residência legal, ela tem 25. Então, ela tem direito a 5 nacionalidades. E aí, ficou aquela guerra e tal, e a gente, depois de um tempo, na briga, que eu briguei, pouco tempo, hoje ela já é portuguesa. Então, a gente viver isso na pele, né, dessa questão da nacionalidade, e não é puxando sardinha para o nosso lado, mas é importante ter o acompanhamento. Eu acho que você sabe disso. Qual é hoje, no Brasil, assim, Carol, a maior dificuldade em termos do direito? Se a pandemia ela mudou alguma coisa no transcorrer dos processos, enfim, qual seria hoje, né? Porque, pronto, eu estou fora desde 2014, eu não sei absolutamente nada como funciona hoje no Brasil, mas hoje, depois da pandemia, houve alguma alteração significativa que você considere relevante? Eu acho que a pandemia obrigou a ter certos avanços, a ter avanços em certas coisas. Por exemplo, a gente consegue hoje em dia, por exemplo, existe balcão virtual. Uhum. Você consegue ter um atendimento, bom, pelo menos durante a pandemia, era um atendimento, bom, vou dizer assim, da minha área, pelo menos, a gente conseguia ter mais acesso e tudo, você conseguia ser atendido sem ter que sair de casa, né? Depois que a pandemia deu uma amenizada e tudo mais, enfim, né? Eu acho que as coisas acabaram retrocedendo de novo, porque o balcão virtual, que é uma funcionalidade muito interessante e que realmente ajudou muito a gente, hoje algumas serventias já não conseguem fornecer esse atendimento de maneira muito... Não conseguem ou não querem? Pois é. Tem isso, né? É porque existe. Tá lá disponível. O problema é que tem, como você disse, né? Que Cada um atende de uma maneira. exatamente. isso. Vai ter vara que vai funcionar, vai ter vara que não vai atender. Vai ter vara que você vai ficar lá 3 horas aguardando e quando chegar na sua vez vai cair, você tem que entrar novamente. E você chega lá, você vai diretamente lá no balcão e tem lá 3, 4 funcionários trabalhando, não tem ninguém no balcão e não atenderam porque... Ou já aconteceu também da gente ficar o dia todo na fila e não conseguir atendimento. Ficar o dia todo, realmente, de manhã até 6 horas e não conseguir atendimento. De fato, o que você disse foi um marco, sim, de avanço tecnológico com relação a algumas burocracias que se tinha. Foi um marco, sim, a pandemia nesse sentido. Melhorou muita coisa. Entendi. Muito embora também tenha atrapalhado outras. No Rio de Janeiro, a Justiça Comum, né? A Justiça Estadual, a gente está indo agora para um 3º sistema eletrônico. Você tem o processo eletrônico, o processo judicial eletrônico, e estão agora, né? Tá saindo um 3º. Sim. Não, agora estão implementando o EPROC, não é isso? O EPROC. Isso, agora estão implementando o EPROC. É isso. Então, assim, e aí você fica com processos em mais de um sistema, você tem que usar... Não é uma coisa só para protocolar você tem que ir no processo. Se o seu processo, por exemplo, você distribui ele no PJE e vai para a 2ª instância, você só consegue protocolar na 2ª instância através do processo eletrônico, que é o primeiro. E agora, quando implementarem o EPROC, ao invés de investirem para que se tenha um sistema que funcione perfeitamente, vem uma sucessão de sistemas. Ela avançou tanto que tá começando a enrolar já. Se enrolando no próprio avanço.
que não é o caso da Justiça Da Justiça Federal. que é o que abrange o meu ramo. É. Os dois segmentos. É um sistema só, não vou dizer que é a perfeição dos mundos, Perfeito. mas é um sistema que, de fato, funciona. Não, a Justiça Federal é Não outro tem mundo. problema. Balcão virtual, você consegue fazer, te atendem, até por telefone, Telefone. tá? Justiça Federal, por telefone você liga, doutora, já estou fazendo, e fazem, tá? É um outro funcionamento. Eu sinto muito isso, porque quando eu faço a parte da Justiça Comum, né, estadual, da federal, eu sinto isso. Até o sistema que foi copiado, né, esse sistema do PJE foi copiado do TJ, da estadual, para o federal. Mas ele funciona, de fato funciona. E avançou com a pandemia, avançou tanto que de fato, está funcional, funcionou durante a pandemia e continua funcionando. E a gente está falando aqui especificamente da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Porque, assim, nós temos processo, né, Sim. no Brasil. Sim. E não se compara. É simples, é prático dos outros estados. O do estado do Rio de Janeiro que é esse caos. E muitas vezes vêm advogados que atuam em outros estados perguntar, vem cá, como que faz? Eu não entendo. Ninguém entende. Pode me ajudar? Pode me ajudar? Pode ajudar. Fora o valor das custas, que não tem nem comentário. Eu já Isso daí tive, pode ser um outro podcast, né? eu já tive advogado de São Paulo, conhecido, que me liga, Valéria, pode me dar um suporte, porque assim, esse sistema é impossível. Eu posso dar o suporte, sim, não tem problema nenhum. E vocês veem, hoje o Brasil tem 222 milhões de habitantes, né? Sim. É algo nesse sentido. Aqui nós temos 11. E a gente tem um sistema de regularização de imigrantes que ele transforma a nossa vida de advogado no inferno. Por quê? Porque cada dia mais a gente recebe mais imigrantes e o sistema não consegue dar suporte, sendo que nós temos 5% da população do Brasil. Aqui, além disso, nós temos... Portugal faz parte da União Europeia, então ela tem todo aquele suporte da União Europeia e não dá jeito. Então, mesmo vocês falando dessa dificuldade, né, do Brasil e tal, mas o Brasil é gigante. Nós temos essa dificuldade num país muito menor. Eu quero fazer uma pergunta para os três, porque eu sei que muitos colegas advogados que estão no Brasil, né, e que vieram para cá, para Portugal, e eu não tenho medo de falar isso, vieram muito iludidos. Iludidos por quê? Porque a gente, quando está no Brasil, a gente tem uma visão da Europa que é diferente de quem vem a passeio como vocês. Sim. E de quem vive efetivamente. Então, hoje, por exemplo, eu sei que tem colegas que se apresentam assim, sou advogado europeu, sou advogado em Portugal. Mas muitos falam para divulgar o seu trabalho, mas muitos também falam para querer tirar aquela onda. Né? A verdade é essa, para querer tirar aquela onda. E eu queria falar isso para os advogados brasileiros que têm ideia de vir para cá. Né? Se você tem o seu negócio no Brasil, seu escritório de direito no Brasil, eu tenho vocês como exemplo, eu tenho outro advogado que eu trabalhei e que não estou falando aqui pelo lado de ficar rico, de nada disso. Mas, financeiramente falando, a advocacia no Brasil ela é muito mais rentável do que aqui. Só que quem está lá não tem essa ideia. Por quê? Além de ter uma população pequena relacionada ao Brasil, nós temos a questão financeira. Aqui, proporcionalmente, você tem menos pessoas que podem pagar um advogado do que lá. Então, e outra coisa, algumas áreas do direito, como direito do consumidor aqui, o Brasil, ele pode dar aula de direito do consumidor para cá. Aula e mais uma aula com, assim, folga. Aqui, o direito do consumidor aqui, ele é simplesmente ignorado. Você fica numa situação de vulnerabilidade que não tem comparação.
Então, às vezes, eu recebo pedido de consultoria. Ah, eu quero advogar em Portugal. Aí eu falo, você tem teu escritório? Tem. E você vai continuar advogando no Brasil? Não, quero largar tudo. Eu falei, não faz isso. Você quer acrescentar, como é o nosso caso? Sim. Quer acrescentar? Beleza. Mas mantém tua força lá, porque não dá. É incomparável. Hoje, você pegar um advogado de direito de família, cara, assim, tá pagando conta. Ah, ok, tem uma minoria? Pode ter uma minoria de um escritório gigantesco que está saindo bem. Então, talvez, isso aqui, o que a gente está fazendo aqui de trazer as pessoas do escritório do Rio para cá, e a gente vai lá também, é porque as áreas, por acaso, elas nos dão essas condições. Mas você não vai ver um advogado daqui, um advogado, assim, que não tem um escritório, que vai investir lá. Porque financeiramente não dá. Então, muita gente tem essa visão de que, por ser advogado na Europa, vai explodir de ganhar dinheiro. Porque no final de tudo, o que eu mais recebo aqui é assim, o que você quer na tua vida? Ah, eu quero tranquilidade com meus filhos. É mentira. Entendeu? É mentira. Que a pessoa quer dinheiro. Quer ser bem sucedido. Quer ser bem sucedido, quer é o melhor dos mundos. Você quer ter uma família segura, ter uma dignidade, que aqui você tem dignidade, e ao mesmo tempo você quer dinheiro. Você nunca quer um dos dois. Você não quer abrir mão de um, como eu tenho amigos que falam aqui, tem um cliente que fala assim, cara, eu não tenho como sair do Brasil. Então, o que eu ganho no Brasil, eu nunca vou ganhar aqui. Então, ele não ganhou tudo. Ele ganhou só uma parte. Ele ganhou grana, mas ele não ganhou a segurança. Então, você ter os dois, cara, assim, em Portugal, vai ser muito difícil, porque a maioria dos ricos aqui, a maioria tem o dinheiro fora daqui. Que a gente estava conversando ali Hoje. antes. Então, assim, a pessoa ganha uma renda fixa mensal no Brasil de 50 mil reais. Vive-se muito bem no Brasil. Aí, assim, mas você vai viver aqui muito melhor com 10 mil euros do que com 50 mil reais no Brasil. Aí eu falo, mas eu posso morar no interior. Eu estou falando a minha opinião. Aqui com 10 mil, você vai ter uma vida muito boa, excelente, top. E que você não vai ter lá no Brasil por conta disso. Então, a minha pergunta é para as três e cada um responde, assim, quem quiser responder. Hoje, com a quantidade de advogados que a gente tem no Brasil, que a gente sabe também que muita gente se formou com a gente, não tem nem OAB, e muitos foram para o serviço público, porque formar é uma coisa, passar na prova é outra, e tem a terceira opção, que é formar, passar na prova e atuar. Porque tem muita gente que tem OAB e não atua, nunca atuou. Então, como que vocês enxergam hoje o mercado de trabalho? Nós tínhamos antes o acordo de reciprocidade, que o advogado português podia advogar lá, e que não temos mais. Então, o advogado português, lamentavelmente, é muito pior para eles do que para a gente, porque se o advogado português tiver uma cabeça um pouco mais aberta e ele conseguir... Só para vocês terem uma ideia, se eu quiser hoje uma aula de tributário ou uma aula de sucessões, eu entro no YouTube e digito Direito das Sucessões e vai aparecer talvez mais de 500 cursos, 500 pessoas falando de sucessão. Se você digitar isso aqui para Portugal, Direito de Família, você vai encontrar 1 ou 2 vídeos. Então, é muito mais fácil você que está aqui, que nunca advogou no Brasil, aprender Direito de Sucessões pelo YouTube do que o contrário, do que eu, que nunca advoguei, que queria aprender Direito de Sucessões aqui em Portugal. Então, eu quero que vocês digam como vocês enxergam esse mercado. Eu vou dar minha opinião, porque eu acho que quando você é muito bom, não existe mercado saturado. Esse daí é o meu ponto. Se você é muito bom, não importa. Direito esportivo, sou muito bom. Tem mercado. Esse é o meu ponto. Se você é muito bom. E vou só completar antes de vocês falarem, que é o seguinte. Muita gente vem para cá e quer que a vida dê certo em 1 ano. Aí eu volto e falo assim, quantos anos você tem? 30. Cara, tua vida em 30 não deu certo? Você quer dar em 1 aqui? O que eu faço
A pessoa vem pra cá, volta pra lá. Aí quando volta pra lá, quer vir pra cá. De volta. Eu falei, cara, você tá há quanto tempo de volta? 1 ano. Eu falei, irmão, 5. Mas é 5 de dedicação total. A qualquer coisa. Eu quero produzir amendoim. 5 anos de dedicação total a produzir amendoim. Você vai ficar bom em produzir amendoim. E vai ter alguém que vai consumir teu amendoim. Agora, se querer dar certo no Brasil em 1 ano, cara, não dá. Não dá em nada. Em basicamente nada. Eu queria que vocês dissessem aí, da maneira da ordem que vocês quisessem, mercado de trabalho da advocacia no Brasil. Quem começa? Posso começar? Vai. Então, vou falar da minha área. Direito previdenciário e trabalhista. Só não acha espaço quem não quer ou quem não é bom. Tem gente que fica idoso todo dia, tem gente que precisa de aposentadoria, tem gente que precisa de auxílio-doença, tem gente que precisa de LOAS, enfim, são vários benefícios que o INSS tem e que quase todo mundo precisa todo dia. Licença maternidade, enfim, todas essas coisas. Auxílio-doença, que eu já falei, enfim, aposentadoria, LOAS, isso é uma coisa que está sempre em voga, sempre em foco. E trabalhista também. Quantos trabalhadores temos no nosso país, né? E a gente sendo mandado embora. A partir de 18 tem que trabalhar. Exatamente. 17 já está trabalhando. Tem jovem aprendiz que também já entra nessa faixa de INSS, em um outro segmento, mas entra. E é assim, roda, entendeu? Então, tem espaço sim, gente. A coisa muda todo dia, você tem que estar sempre ligado. Direito previdenciário, tem TNU todo dia sai uma nova norma interna e você tem que estar sempre ali se atualizando e tem espaço sim. Mas é aquilo, você tem que estar focado, como você falou, naquilo que você quer e você seguir e perseverar naquilo. E só, rapidinho, só um ponto aqui no Brasil também, pelo tamanho, é que se você, por exemplo, né, se vocês quisessem focar só em direito previdenciário, não faço direito, seria bem sucedido. Como tem escritórios, eu conheço advogados que só atuam nessa... Então, só direito previdenciário. Sim, então sim, você só também, faz previdenciário. se você é muito bom, você teria sucesso. Com certeza. Pelo tamanho do Brasil. Tem advogado que atua dentro do direito previdenciário e só faz uma única coisa. Porque o direito previdenciário tem os benefícios, tem a aposentadoria, tem a aposentadoria. É nicho do nicho. Exatamente. Aqui você tem essa possibilidade e é bem sucedido. Sim. Então, espetacular isso. O diferencial que eu entendo, porque é muito fácil, né? O mercado está inchado, tem advogado, tem muito advogado. Verdade seja dita, tem muito advogado que não tem qualidade nenhuma. Nenhuma. Sempre tem uma outra... Na maioria das vezes, o que você vai fazer, né? Tem um advogado da outra parte. Vamos lá, já aconteceu da gente estar fazendo inventário e o advogado representando, né? Um outro herdeiro perguntar numa reunião pra gente o que é o ITCMD, o Imposto de Transição Causa Mortis. Como é que um advogado vai fazer um inventário e não sabe o que é esse imposto? Que é um e básico. Pergunta com uma É naturalidade, sabe? Que, assim, é de arrepiar. Entende? Mas, assim, é o advogado que a pessoa botou porque foi aquele ali que encontrou que cobrou muito mais barato do que todos os outros, sabe? E aí essa pessoa trabalha errado ou, no caso, cansamos de fazer, né? Sim. O trabalho, o nosso e o da outra parte, porque senão não termina, não anda, sabe? E aí você vê esse tipo de advogado reclamando que o mercado tá muito cheio. E muitas pessoas, né, que a gente se formou, né, de vez em quando você esbarra na rua, esbarra no shopping, ou então te chama na rede social e pergunta, tá atuando? Tô atuando. Tá trabalhando onde? Qual escritório? No meu escritório. Você tem escritório? Tenho. Onde? No centro do Rio. Nossa, mas você tem escritório? Como é que é? E, sabe, daqui a pouco alguns vêm e te pedem emprego e tudo. Só que assim, não é porque se formou comigo,
não é porque eu gosto, não é porque é meu amigo que vai trabalhar no meu escritório. Uhum. Porque para trabalhar no nosso escritório, tem que ter o quê? Competência, né? Então, assim, e aí as pessoas olham, nossa, você tem um escritório? Tem teu escritório, mas só eu sei quantas noites de sono eu perdi, me especializando, sabe, assim, trabalhando, estudando, cuidando dos nossos processos, quando a gente não tinha funcionário, que era a gente, que quando começou a gente que fazia tudo. Então, assim, foram noites de sono, muito estudo, altos e baixos, para conseguir, sabe assim, se tornar hoje o nosso escritório, o que é. E as pessoas acham que é aquilo, que vai chegar aqui em Portugal em 1 ano e mudou de vida. E que no Brasil, até no Brasil mesmo, sabe? Peguei meu AB. É. Tá, e aí? Não é só pegar o AB. E teoria é uma coisa, prática é outra. Sim. Isso também, assim, Sim. Conta não é, muito. Carol? E eu acho que uma coisa, assim, complementando o que elas já falaram, além dessa questão da dedicação, do esforço e tudo mais, eu acho que também é você conseguir identificar as oportunidades que vêm até você, agarrar a oportunidade e meter bronca. Então, assim, o que eu já vi muito também, isso até fora a questão de mercado de trabalho, enfim, dentro até da minha família e tudo, assim, você vê que tem outras pessoas que têm oportunidade e, assim, não tá nem aí, não agarra, não corre atrás. Então, assim, e aí quer que... Cara, as coisas não caem no colo, né? Não vem de graça, enfim. Então, assim, acho que além disso tudo, é isso. É você agarrar as oportunidades que surgem no decorrer do caminho. Isso também é muito importante. Eu falo às vezes, meu pai não era muito... Ele queria que a gente estudasse, mas ele não conseguia nos orientar. E, para quem não sabe, o técnico aqui do estúdio é meu filho. Fez 18 anos agora, 20 de janeiro. E eu tento falar com ele sempre. A Valéria, que é mais experiente e sabe que se ele perder hoje 10 anos da vida dele, tem 18. Se ele perder 10 anos da vida dele se dedicando a alguma coisa, não importa. Ele é muito bom em pintar parede. Ele ainda tem, com 28, ele ainda tem muito chão. Só que com 18, né? Deus é tão perfeito que ele coloca a gente jovem com energia, mas dá o livre-arbítrio para a gente escolher onde a gente vai depositar aquela energia. E às vezes eles falam, né? Eles veem nosso exemplo, o exemplo arrasta. Ok, em parte, porque a gente vê muita gente boa que tem filho, que tem herdeiro e que o herdeiro não segue. Então nem sempre isso... Se tem gente assim, é muita gente. É muita. Então isso nem sempre isso é realidade. Então o que a Carol falou da questão das pessoas não terem o tempo, não quererem perder. Eu vi agora há pouco uma coisa dizendo, enquanto você estava no teu baile de carnaval, eu estava aqui estudando. Foi o que eu disse. E aí, As pessoas querem ter, mas não querem. Exatamente. Porque assim, o carnaval, depois que você vem pra cá, que você não passa mais nada carnaval, aqui carnaval pra gente é um dia comum, qualquer. O Natal, que eu passei aqui, todos os natais que eu passei aqui, 00:30, pô, Feliz Natal, boa noite, bom, dormia. Réveillon, igual. 1 hora, tá bom ainda. Já tem muito tempo. Então, você acaba fazendo as escolhas. Por quê? Minha vida não dá certo no Brasil. Vem cá, volta aí. O que tu fez no Natal? Enchi o pote, Réveillon. Fiquei bêbado. Carnaval. Eu viajei, fiquei 10 dias não sei aonde. Agora eu tô com uma menininha, ou tô namorando um cara, ou tô namorando uma menina e tal. E aí você perde o final de semana na casa da menina, porque tem uma festa, porque tem não sei o quê. E você quer estudar. E até na hora de você escolher alguém que vai ficar do teu lado também, você tem que falar assim, tem que deixar claro, hoje meu foco é estudo. Sim. Só que a pessoa, cara, e graças a Deus que é a minoria que faz isso. Porque se todo mundo fizesse, ou a maioria, ia ter muita gente boa aí. Sim. Então a gente, é bom que isso aconteça, entre aspas, mas a gente tem que saber o preço que a gente vai pagar para ter alguma coisa, cara. Porque eu agora estou com um cliente assim, ele foi pro Brasil, porque eu preciso resolver
um problema na minha família, porque minha família tem um negócio. Um ano depois, eu vou voltar, porque o Brasil tá uma porcaria. Vou falar alguma coisa, mas tá uma porcaria, não sei o quê. Falei, irmão, tu voltou tem um ano, cara. Como é que tu pode falar que o Brasil tá uma porcaria? Aí a Raquel fala assim, tu fala muito bem do Brasil. Eu falei, não, cara, eu tô com outra visão hoje. A minha visão hoje é outra, só que eu precisou me tirar de onde eu tava para eu olhar, peraí, cara, olha a oportunidade. E agora eu vou entrar em outro assunto já, porque tem mais ou menos relação com isso. Então, eu precisei sair de lá para eu entender que a oportunidade real tá lá. As oportunidades boas, muito boas, estão lá. Tem umas pessoas que eu sigo na internet, como o Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, e ele fala isso. O negócio dele total é no Brasil, mas ele não vive lá. Mas todo o negócio dele é no Brasil. Por quê? Pelo tamanho. Porque dá retorno. E agora, uma coisa que a gente vai fazer até no nosso escritório, que é a parte do digital. Como que você, Valéria, enxerga a importância? Porque no Brasil, por exemplo, a gente aqui, acho que vocês não têm uma vida tão ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram. E, por um lado, isso é muito bom. Por quê? Porque significa que vocês têm muito trabalho. E não dá tempo de alimentar lá, porque aquilo, a Larissa sabe, é um trabalho. São dois trabalhos. O trabalho teu normal e o trabalho de você alimentar. Porque aquilo, né, Larissa? Sim. Tem um cronograma. Você não pode, né? Você não pode postar uma foto Sumir. de amanhã que você vai tirar. Se você tirou hoje, para você postar amanhã, você não pode postar uma foto de amanhã. Tem que voltar na de hoje para depois. Então tem toda uma engenharia e às vezes não dá tempo da gente tomar conta disso. Por isso que existem hoje os profissionais que tomam conta disso. Vou começar pela Valéria. Como que você enxerga? E uma pergunta que eu mesmo me faço sempre, Valéria. Como eu falei que a gente tem que ter um trabalho para colocar aquilo nas redes sociais, né? Como que você... E são dois trabalhos. Como que você enxerga, ou como que você vê se é possível, para ser mais exato, se é possível dar certo, profissionalmente falando, sem estar nas redes sociais nos dias de hoje. Não lá quando a gente não tinha nada, quando era tudo mato. Então, eu sou desse tempo, né? Mas hoje, eu sou desse tempo, gente. Era papel, não tinha esse negócio de rede social, Facebook. Hoje, os profissionais têm a faca e o queijo na mão com esse negócio. Antigamente, a gente não tinha isso, não. Era o boca a boca, entrega cartãozinho. Daí, página amarela, tinha advogado em página amarela. Página amarela, isso aí, Gustavo. Página amarela e vida que segue, né? Mas hoje, a evolução, né? Eu sou mais velha, né? Me associei à juventude por isso, né? Junta a experiência... Nem tão jovens, né? Junta a experiência com a juventude, dá bom, né? Nem vou falar nada. As pessoas hoje têm a faca e o queijo na mão. Porque é isso, a vida hoje é tecnológica. Sem a tecnologia, eu estou me adaptando ainda, tá? Mas sem essa tecnologia, muitas coisas que acontecem hoje de negócios provavelmente não ocorreria. Porque é aquilo, você posta uma coisa, daqui a pouco já está fazendo um negócio, posta outra, ali já tem outro te vendo em outro local. O alcance é infinito. O alcance é infinito. Vamos simplificar. Quem iria dizer hoje que eu estaria no Brasil fazendo uma escritura com um cliente nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, graças ao avanço tecnológico. Então, ou nós que somos mais antigos nos adaptamos e seguimos em frente, que é o que eu estou fazendo, né? Estou procurando ver, com a ajuda das meninas, né? Ver esse segmento, essa parte, nós estamos investindo pesado nisso. Né? E é isso. Tem tudo para dar certo. E só não vai dar certo quem realmente ficar travado lá atrás. Você falou certo também, que muitas coisas aconteceram no online que ajudaram muito a gente. Sim. E eu acho que a tendência é só melhorar. E tu, Michele, manda aí. O que tu acha? Sobre o marketing digital? Sim. Para mim, o marketing digital, sim, mudou
principalmente para advocacia, tá? A forma do advogado poder atuar não somente ali na cidade dele, no bairro dele, no município dele, mas não só no país dele, em todo o mundo. Sim. Isso foi assim um diferencial assim que começou, porque não era permitido, né, no Brasil. Foi um avanço da pandemia, Graças a Deus. né? Foi a alteração do artigo, porque o advogado não podia fazer propaganda nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. Não é igual a gente passa nos Estados Unidos e tem lá os outdoors, né? Aqui não pode. Com a propaganda dos advogados e tudo mais. E a gente não podia absolutamente nada mesmo. Um ou outro fazia, né? Porque quando a gente fala isso, vem não é, mas eu via o advogado do meu bairro fazendo assim, ué, mas o Me entregaram um advogado panfleto. fulano de tal me entregou panfleto. Não, porque eu saí do Detran, tava lá um monte de gente falando do escritório tal e levava a gente. Não. Existir é uma coisa, ser permitido é outra. Então, assim, não era permitido. E tinha sanção, né? Inclusive, por conta disso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o advogado, ele pode falar sobre a matéria do ramo dele. O advogado pode fazer curso. O advogado pode... Nossa, é tanta coisa, assim... Que mudou, né? Que mudou. E muitos advogados não acompanharam, muita gente não acreditou que fosse possível e muitos ainda estão parados lá atrás, que foi o que a Valéria falou, sabe? Achando que o cliente vai bater na porta dele. E não vai, o cliente não vai bater na porta dele. Só que também não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa simples. Inclusive, eu fui fazer um curso, né? Tem que criar uma audiência, né? Eu fui fazer um curso porque... Sim, tem que criar uma audiência, tem todo... Não é só publicar, tem o tráfego. estratégia. Tem estratégias. E, assim, mesmo mudando a legislação, né, no Brasil, não é tão simples assim, eu não posso fazer uma publicação e pedir para entrar em contato diretamente comigo. Tem uma série de regras, né? Porque também não é só existe. A tecnologia está ali, o Instagram está ali, o Google está ali... E, eu vou postar. Não é só postar. Eu não posso postar uma coisa hoje, sumir uma semana e postar mais uma. Tem todo um segmento para você poder alcançar o seu objetivo. Nosso escritório... Né? Pois é, nosso escritório está aqui, né? Focado nisso, para atender o maior número de clientes possíveis. E a gente sabe que não é simples, porém... É possível. É um mundo infinito, assim. E que a gente não pode mais digital voltar, não pode voltar atrás. É isso. Não dá. E o advogado que acha que... Porque tem muitos, né? E denunciam. Lá no Brasil tem muito disso. Advogados que não concordam, não acompanharam essa tecnologia, eles denunciam diariamente os advogados que estão ali fazendo marketing. Eles atacam, cria perfil fake... para ir lá falar mal do advogado na rede social do advogado. Não é cliente, ninguém nunca nem viu. Vai lá e fala mal. Denuncia para a OAB. Tem um monte de advogado que faz o marketing digital, né, o marketing jurídico digital, e tá respondendo o tempo todo o processo administrativo na OAB por conta dos advogados, entendeu? Mais conservadores que acham que isso é um absurdo, que isso é vulgarizar o direito. É uma coisa assim, eles ficam horrorizados. Mas eles vão ficar lá atrás, porque não dá para voltar. Foi algo que aconteceu que ou você acompanha ou você vai quebrar. Foi divisor de águas. É isso. Isso aí. Aqui acontece muito também, denúncia, essas coisas todas. Aqui nós sofremos com a procuradoria ilícita, que é alguns serviços administrativos... eles conseguem fazer, mesmo sem ser advogados. Né? Não há uma exigência de apresentar por exemplo, alguns tipos de procurações eles conseguem fazer sem ser advogado. E eles trabalham... Só que aqui, diferentemente da ordem do Brasil,
falta muita coisa em termos de fiscalização, em termos de proteção do próprio advogado. Falta muita coisa. Mas, enfim, a tecnologia ela veio para ficar. Não temos mais como voltar atrás. Como eu falo aí pro Eduardo, se preparar voltado para a tecnologia, porque com a questão da inteligência artificial, era a última pergunta do nosso pod que eu ia fazer antes de fazer as considerações finais, que eu acho que vai mudar muita coisa, né? Mas não vai perder a função. A gente não vai perder a função. Eu acho que vai vir para ajudar. Para acrescentar, exatamente. Vem para ajudar a gente em vários aspectos. Já ajuda em vários. Só que o problema é que no mundo que a gente vive também, a gente vai ser... Em algum momento a gente vai ser enganado por ela. Que a gente vê... Outro dia eu vi agora aí, semana passada, uma nova inteligência artificial criada pelo ChatGPT, que você digita um texto qualquer e ele cria um filme com aquele texto. Então, por exemplo, entrei no podcast em Portugal eu sou um homem, tenho 35 anos, uso barba, tenho um cabelo grande e a IA construiu todo o filme. E tem um capacete capacete com uma lã vermelha, tem um capacete com a lã vermelha, e o cara conta uma história e ele cria toda a história conforme ela foi contada. A idade do ator, se era solteiro, se era casado, se tinha filho, se tinha carro, se tinha tudo. Então, criou um filme. Óbvio, né? Para quem é artista de cinema, acho que vai meio que piorar um pouco. Porque se eu posso criar algo, uma história mirabolante, sem que ninguém esteja atuando, enfim. Mas, ainda assim, eu acho que vai precisar. A gente tem que se modernizar, né? A gente tem que se atualizar sempre nas coisas que acontecem na atualidade. E eu acho que todos concordam que a inteligência artificial ela vem para ajudar, ela não vem para prejudicar e para complementar. Então, assim, nós já temos aí 1h10 de podcast. Então, eu queria fazer as considerações finais. Mas antes, descaradamente, vou fazer uma propaganda aqui. Nossa, pode denunciar, tá? Não tem problema não. Pode denunciar, tá? Tem mais ou menos uns 3 meses, sei lá, um pouco menos, que a gente vem costurando essa sociedade com Valéria. Valéria e Michele tiveram aqui em 2000 e... Com você? 2019. E eu vou falar uma coisa que elas nem sabem, tá? 2019, quando elas vieram aqui, foi um ano que eu estava começando na advocacia a crescer, mas eu não tinha crescido ainda. Quando a gente foi jantar, né? E eu falei assim, pô, Raquel, tô doido para comer uma picanha. E a gente foi jantar lá em Cascais. E aquele dia, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, pô, cara, elas podiam ter lembrado de qualquer pessoa. E lembraram de mim. E vieram aqui e fizeram essa grata surpresa para mim. E aí, quando... Eu nunca esqueci disso, nunca, porque eu estava precisando daquele momento. Entendeu? Eu estava precisando daquele momento. E quando a gente chegou, a gente foi para casa muito feliz, chegamos em casa muito feliz. E eu nunca vou esquecer, nunca, em nenhum momento, vou esquecer daquilo. Foi muito especial para mim. E quando o André falou assim para mim, o André é um irmão que eu tenho aqui, que ele está comigo nesse podcast. Hoje eu li até um provérbio, acho que é 18:24, dizendo que você pode ter muitos amigos, ou você não deve ter muitos amigos, alguma coisa assim, até postei hoje, mas tem amigo que é como irmão. Tem amigos que são mais chegados do que irmão, exatamente. Então, o André, ele me ajudou em vários períodos meus aqui. E aí, quando ele chegou, ele falou assim para mim, cara, a gente precisa de um escritório. Eu falei, não precisa porque a gente já tem. E antes de falar com vocês, eu falei, cara, pô, mas e aí, cara, de confiança? Eu falei, cara, eu boto minha mão no fogo. A gente não precisa de mais escritório, a gente precisa só fazer uma reunião com elas e combinar a estratégia, mais nada. E assim ele fez. Ele não perguntou, não fez nenhum questionamento e a gente fechou. E a gente hoje, a gente trabalha junto, fui ao Rio,
conheci o escritório do Rio. Cara, fiquei encantado demais. Foi top. E fiquei mais feliz em saber que, cara, que vocês se formaram comigo e chegaram... Eu vou dizer que vocês chegaram ao topo. Hoje, não tem como voltar atrás. É só crescer. É só crescer, 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 mais e mais. E eu fiquei muito feliz porque depois a Michelle falou, eu ia falar com você, eu ia ligar para você e tal. Então, Já estava no plano. Já estava Como- mesmo. Estava aguardando, né, a inauguração da obra. E como a gente falou aqui há pouco, né, mais cedo, de que as coisas acontecem tudo no tempo de Deus, e eu falei para o André. André, a minha atuação aqui, né, que ele atua muito mais com nacionalidade do que eu. Eu atuo mais com o dia a dia, assim, daquela coisa mais hard. A nacionalidade ela é muito mais suave para quem está aqui desse lado, né? Porque a gente tem um controle muito maior, a gente consegue controlar muito melhor do que... As mudanças são poucas e sempre é para... O bom da nacionalidade é que as mudanças elas são sempre para melhor. Você nunca perde o direito daquilo que você já conquistou. Enquanto que na imigração normal, na legalização, você perde. Você consegue perder alguma coisa boa que você já tinha. Fala assim, não, agora não pode mais. Pô, mas peraí, mas ontem podia, mas hoje não pode. E eu já passei por muito disso aqui. E você, às vezes, fica tendo que dar satisfações, né, de uma coisa que você não tem controle. Então, politicamente, quem domina isso é a política do país, a nacionalidade também. Só que, como eu falei, a nacionalidade se você está aqui, você só vai acrescentando itens, você não vai diminuindo itens. A única vez que diminuiu item foi judeu sefardita, que foi uma alteração há pouco tempo. Mas, mesmo com essa diminuição do judeu sefardita, é uma coisa muito raro de acontecer. E você perdeu o direito. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, da nacionalidade. Se o meu filho ele tem uma nacionalidade aqui de sangue, ele ganhou hoje a nacionalidade. Se eu tenho 5 anos que moro aqui, mesmo sem título legal, mesmo sem morar legalmente, que é o título de residência que a gente ganha, eu tenho direito a pedir nacionalidade. Entendeu? Como acrescentou um benefício? Sim. Eu não tirei um outro benefício para ter esse. Não, eu acrescentei mais um benefício. E tem uma nova mudança agora que, se essa mudança realmente valer, vai ser um divisor de águas, porque a demanda vai ser tão gigantesca que é sem precedente. Não tem precedente. Só para a gente ter uma ideia, nós temos 1 milhão de brasileiros aqui, que estão entre legais e ilegais. Mas tem, por exemplo, ela que tem direito à nacionalidade portuguesa. Então, ela não é imigrante, ela não mora aqui, mas ela é portuguesa. Beleza. Se ela tiver outro filho, o outro filho tem direito à nacionalidade. Se ela tiver mais um filho, tem direito à nacionalidade. Se ela pegou a nacionalidade, Deus queira que não, se ela se separar e ela casar de novo e ela tiver outro filho, ela passa essa nacionalidade para o filho dela, nasceu. Então, olha como que a coisa, ela se alastra de uma maneira que você é praticamente infinito. Sim. E como aqui nós temos a questão dessa indecisão administrativa, das coisas que cada um fala uma coisa, cara, assim, é um mundo infinito. Então, quando eu falei com ele, falei, cara, a gente precisa juntar isso. E aqui já apareceram vários clientes que querem ter coisas lá no Brasil. E eu não tenho ninguém, conheço muita gente, mas ninguém que eu tenha, não conheço ninguém além de vocês, que a gente tem uma abertura, que a gente tem confiança, que a gente é gente como a gente, entendeu? A gente não tem interesse em você ser mais bem-sucedido do que eu, ou eu ser mais bem-sucedido que você. E assim, eu acho que aqui a gente está no meio de pessoas que querem um bem comum. Então, assim, eu quero que vocês... gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, que vieram do Rio de Janeiro, tá? E detalhe, vieram do Rio de Janeiro só para ratificarmos o que já estava certo. Então, cara, é muito prazeroso saber que vocês decidiram assim meio que em cima da hora de vir aqui e de participar, e que a gente sabe que é um gasto, e isso só mostra
que essa sociedade ela já deu certo e foi a melhor decisão que a gente tomou. Então, eu queria que vocês se despedissem aqui do nosso episódio de hoje. Antes de se despedir, André, obrigado aí, cara. Você está presente aqui no nosso coração, mas nos próximos você estará aqui presente. A gente vai estreitar ainda mais essa nossa sociedade. É isso. Agora vamos fazer o inverso. Michele, começa aí se despedindo. Queria agradecer também a presença do Silvio. Silvio está aí, marido da Michele, da nossa assistente Larissa, assistente lá do escritório no Brasil. E não sei, uma coincidência, ela é filha do Silvio. Uma enorme coincidência. Né? Nepotismo, Não, mas na empresa tem nepotismo porque a minha esposa é minha secretária. Então, e a irmã da Valéria também. E o meu filho também. É uma grande família. Exatamente, uma grande família. Exatamente. E todos num bem comum. E daqui a pouco o Davi também vai ser lá nosso office boy lá no escritório. A gente já vai estar velho. Mas, enfim, Michele, obrigado. Obrigado mesmo, cara, por confiar aí na gente, pela nossa sociedade. E agora, uma coisa ruim que eu vou ter que ir ao Rio mais vezes, né? Chato, mas enfim. Aquela terra que eu amo demais. Obrigado aí por tudo. Quero agradecer a Abelha Digital aqui pela oportunidade de estarmos aqui hoje, gravando esse podcast. Agradecer pela nossa sociedade, que, assim, eu não vou falar que vai dar certo, porque, na verdade, já deu certo. Já deu. Porque estava escrito. Agradecer aos meus sócios, né? Que são maravilhosos. Infelizmente, o André não pôde estar aqui conosco hoje. Pois é. O André mora no Porto, mora 3h30 daqui. Mas não faltaram oportunidades. É foto? Não, é vídeo. É vídeo? Então, acho que é isso. Agradecer pela oportunidade e vou também ter que fazer o sacrifício de estar várias vezes no ano agora aqui em Portugal. Né? E a gente vai conseguir isso. Eu já não gosto. Pois é. Vamos conseguir isso aí. Vamos sim. Fazer esse intercâmbio. Para os nossos clientes, né? Aguardem que coisas boas e novas vêm por aí. E os clientes do Brasil já sabem que tem agora aqui 2 escritórios para atender vocês, né? Exatamente. Não só de Portugal, mas assim, para quem não sabe também, a gente consegue atuar em toda a União Europeia. Sim, então, muitas muito vezes, importante. Muito importante isso. Ao infinito e além. Além. Valéria? Vai, Valéria. Gostaria também de agradecer aqui a Abelha Digital, né, a nossa oportunidade, e também agradecer primeiramente a Deus. Amém. Porque foi Ele que colocou a gente nesse propósito, eu tenho certeza disso. Agradecer a confiança que o Gustavo também teve de quando surgiu a oportunidade, lembrar, não precisamos mais, já temos. Isso aí. Né? Isso significa que o nosso trabalho é reconhecido, a nossa seriedade, o nosso profissionalismo, isso é muito gratificante. E, assim, tenho certeza que muitas coisas boas realmente virão. André, em breve estaremos juntos aí, hein? É isso aí. Muitas coisas boas realmente virão e podemos esperar, sim, grandes coisas dessa nossa sociedade. É isso aí. Carol, que é intrujona. Não sobrou muita coisa para eu falar, não. As meninas já falaram tudo aí, vocês já falaram tudo. Mas agradecer também, um agradecimento à Abelha Digital. Um abraço para o André. E é isso. Tô, assim como as meninas, estou muito feliz com a nossa sociedade.
Ao infinito e além. E é Isso aí. isso. Estamos juntos. É isso. Eu quero retomar aqui meu agradecimento também para agradecer a equipe lá, né, do escritório. É, porque isso aí, do Rio, Isso como nos aí. ausentamos, as 3 do Rio, né? Exatamente. Verdade. O suporte que ficou lá pra gente. Verdade. Agradecer, né, minha família que se deslocou aqui, o Silvio teve que parar tudo. Como Edu, assim? Vamos, tem Pega que a ir. quarta câmera aí que eu quero mostrar a Larissa aí. Bota aí a quarta aí. A gente vai mostrar aqui a Larissa que tá nos bastidores Dando aqui. todo o suporte. Dando todo o suporte. É verdade. E ela... Agradecer o Silvio, minha família, minha Silvio, mãe, que eu isso. falei, nossa, né? Eu tenho filhos de 4 patas, né, gente? Eu tenho 3, né? Que isso, Um cara? ficou com a minha sogra e 2 ficaram com a minha mãe, porque eu tenho pavor de deixar eles nesses Tá hotéis, né, hospedagem. É tanta coisa que a gente vê que acontece que É não verdade. tinha condições. Então, assim, Botou a quarta aí, ó. Ah, vou mostrar aí a Larissa. Aí dá um tchau aí, ó. Tá nos bastidores, fazendo a filmagem aí. Ó o Silvio aí. Isso aí, tá nos bastidores. Obrigado, Silvio e Larissa. Davi, Davi deve estar Davi que deve veio tá aqui dormindo. na- É, pois é, o Davi, esqueci Tá do Davi. dormindo. Tá dormindo, não pode nem fazer barulho. Davi! Tá dormindo provavelmente dormindo. no colinho do papai. É, no colinho do e o Márcio papai. também tá lá engessado com o Davi. Também, é. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado aí para vocês que vão assistir esse pod. Eu vou deixar na descrição aqui a rede social da Abelha, rede social do nosso escritório, tá? Que a gente vai ter muito conteúdo lá relacionado ao direito. E se você, na cara de pau agora, tá? Se você precisar de alguma coisa no Brasil, tipo comerciante mesmo, do direito, seja lá o que for, não precisa ser do Rio, pode ser do Brasil todo, a gente atua no Brasil todo, inteirinho, de ponta a ponta. Então, se precisar de alguma coisa, pode fazer contato com a gente. Lá na descrição desse vídeo, a gente vai ter os contatos do escritório, as redes sociais, tudo isso para quem quiser fazer contato com a gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo episódio. Tchau! Tchau.